A palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 8. Evangelho de João. Amém. Capítulo 8. O assunto da palavra hoje vai estar dividido em duas partes. Essa parte inicial, porque nessa parte onde Jesus Cristo ele vai falar com o povo, ele vai ensinar no templo, e neste momento os fariseus e os escribas levam a ele uma mulher pega em adultério. A intenção é confrontá-lo, enquanto ele está indo lá para ensinar. Aqui começa um confronto. Esse confronto começa aqui. Jesus vence esse primeiro embate e esse confronto se estende por todo esse capítulo 8. O capítulo 8 e capítulo 9 e capítulo 10 do Evangelho de João é a parte onde Jesus confronta mais os fariseus e os saduceus. Nesses capítulos, a gente vai ver Jesus se revelando quem ele é, ele se revela, ele fala quem ele é, ele fala quem que os fariseus, na verdade, são filhos, e ele diz quem verdadeiramente são os filhos de Deus. Então, essa parte aqui é interessante. Tá? A Bíblia que eu estou lendo aqui é a Bíblia João Ferreira de Almeida Fiel, tá? É a Bíblia corrigida fiel, tá? Que é a Bíblia que eu mais uso aqui. Edição corrigida, revisada, fiel ao texto original, tá? Mas não importa qual que é a Bíblia que você está aberta aí, tá? Não vai fazer diferença. Então vamos ler aqui, gente, Evangelho de João, no capítulo 8. Vamos fazer a leitura. Aqui nessa Bíblia tem um título e chama A Mulher Adúltera. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele e assentando os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato de adultério, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E quando o insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela consciência, saíram um a um e começaram pelos mais velhos até os últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Bom, irmãos, vamos parar por enquanto aqui, porque aqui cabe uma exortação. Depois, nós vamos seguir essa leitura até o fim do capítulo 8. Bom, primeira coisa, gente, que nós precisamos entender, que eu já dei mais ou menos uma prévia, Jesus Cristo, ele vai ao templo para ensinar as pessoas. Ele vai ao templo para ensinar. E enquanto ele ensina, os fariseus não estavam preocupados em momento algum em ouvi-lo para prendê-lo. Eles estavam procurando alguém e eles sabiam que naquele momento, eles sabiam aonde estava acontecendo um adultério. Ou seja, é aquele caso de que os líderes fingem que não estão vendo. Porque muito provavelmente era uma mulher que talvez tinha relação com vários deles. E eles sabiam aonde estava essa mulher e foram buscá-la apenas para confrontar a Jesus. Por quê? Como nós lemos aqui, eles queriam incriminar Jesus em algum ato contra a lei. Contra a lei. Só que eles foram pegos de surpresa, porque eles estavam enfrentando nada mais, nada menos
do que o próprio Deus, o poderoso Deus, cheio da sua infinita sabedoria, e eles vão tentar apanhá-lo em algum ato, em alguma palavra. E Jesus Cristo, irmão, como diz aqui na palavra, ele se endireita e, aliás, ele se inclina e começa a escrever na terra. Mas aqui não diz o que ele está escrevendo. Mas nós sabemos, foi alguma coisa que colocou medo naqueles homens. Porque aqueles homens não iam embora se Jesus estivesse escrevendo amai o próximo como a ti mesmo. Isso eram coisas muito subjetivas e que não iam incriminá-los. Eles provavelmente correram porque Jesus estava escrevendo algo que poderia incriminá-los. Por isso que eles jogam a pedra no chão. Aqui a gente pode conjecturar. Tá? Primeiramente, a gente analisa o que homens maus temem. Eles só temem se forem descobertos. Primeiro ponto. Por que é bom observar isso? Porque um discurso meramente moral sobre amor, misericórdia, só faz efeito de verdade em pessoas boas, filhos de Deus, homens que realmente temem a Deus. Se somos nós pessoas que temem a Deus e Jesus escrevesse na terra, né, ame o próximo como a ti mesmo, provavelmente vai fazer efeito em nós. A gente vai olhar e vai falar assim, puxa vida, é verdade, né? Ou seja, isso causa uma reflexão. Em homens maus não causa reflexão. Homens maus, essas palavras não o acusam. Porque a gente tem que entender que a lei aqui não era só lei religiosa e cerimonial, como é as leis das nossas igrejas que a gente frequenta. Lá é uma lei religiosa. Aqui se trata de um código civil e penal. Aqui é uma lei de um país, aonde você, querendo ou não, se você era judeu e vivia lá em Jerusalém, você estava sujeito a essa lei. As pessoas simplesmente te pegavam na sua casa, te carregavam para fora e te executavam. Era uma lei penal. E por que a gente por que a gente diz isso aqui? Porque agora entra as conjecturas. Entendendo que são homens maus, eles não vão correr só porque fez um discurso de ame o próximo como a ti mesmo, ou qualquer outra passagem bíblica que a gente possa lembrar que causa reflexão. Não, muito provavelmente Jesus, isso são conjecturas, irmão, ele poderia estar escrevendo o nome de outras mulheres ali, que Jesus sabia que aqueles homens provavelmente também tinham relacionamento. Era como se Jesus estivesse escrevendo e dizendo assim, Zequinha, fulana, aí Jesus se endireita e fala, qual de vocês não tem pecado, atira a primeira pedra. Ou seja, o camarada falou, rapaz, se eu atirar essa pedra e esse Jesus resolver, porque pelo que ele escreveu, ele está sabendo. Se ele falar e apontar para mim, você pecou com a Zequinha, ou seja, a execução ia ser muito maior do que só uma mulher sendo morta ali. A execução ia ser maior. Ou seja, Jesus colocou eles contra a parede. Jesus conhece o pecado dele. E isso está corroborado em outra passagem bíblica da mulher que está chorando aos pés de Jesus. Ela está chorando nos pés de Jesus Cristo e o homem que está na porta, ele só pensa, se esse homem realmente fosse profeta, ele ia saber que a mulher que está tocando nele é pecadora. Por que esse homem sabe que a mulher era pecadora, mas ele não condenou a mulher, ou seja, ele não entregou a mulher para ser condenada? Por quê, irmão? Porque na lei fala, se você soubesse que a mulher era adúltera ou pecadora, era obrigação você levá-la para fora e denunciá-la, e todos faziam execução. Mas por que aquele homem não fez isso? Porque era ele que pecava com a mulher. Era esse homem que pecava com ela. Ele olhou para Jesus e falou assim, se ele soubesse que essa mulher era pecadora, porque eu sei, ela peca comigo, né? Se ele soubesse que essa mulher era uma pecadora, né? Ele seria realmente um profeta, mas ele não é. Aí Jesus Cristo, com a sua infinita misericórdia, porque provavelmente aquela mulher, ela pecava com mais homens, ou seja, eles sabiam, existiam esses tipos de pecado camuflado, ou seja, como a cúpula está envolvida, eles passam um pano, como até o dia de hoje, você entra nas religiões aí, existe a lei que passa o facão na vida
das pessoas simples, mas aquele que é filho do ancião, aquele que é o próprio ancião, aquele outro que fez não sei o que lá, esses aí todo mundo, a cúpula que conhece, finge que não vê, ou então finge que está tudo certo e aquilo vai seguindo em frente. E então Jesus propõe uma parábola para esse homem que estava na porta, que é a mesma situação que está aqui. Ele fala: Simão, deixa eu te perguntar uma coisa. Ele: sim, Senhor, com toda a disposição, como se fosse alguém que realmente estava ali seguindo Jesus. Não, sim, Senhor, fala para mim. Duas pessoas deviam a um senhor, só que um devia muito, devia 500, a mulher, irmão, que talvez tinha mais pecado, e o outro que devia só 50, ou seja, né, você que só pecou com ela, e ela pecou com vários outros. Né? Me diz, os dois não tinham com que pagar, e aí o Senhor resolveu perdoar ambos. Qual dos dois você acha que foi mais agradecido? Ele falou assim: ah, Senhor, aquele que devia mais. Ele: pois é, eu entrei em tua casa e você sequer me saudou com ósculo. Ela não cessa de beijar meus pés. Você não me ungiu, ela me unge os pés com as suas próprias lágrimas. Ou seja, irmão, Jesus manda um recado para aquele homem sem ninguém saber. Eu sei que você é um pecador. E eu sei que ela é mais pecadora que você. Mas ela se arrependeu de seus pecados. Por isso ela chora. E por isso ela foi perdoada. Enquanto o homem que estava na porta, ao invés de aproveitar a oportunidade, irmão, porque se fosse um filho de Deus, ia mexer dentro dele, igual mexeu no coração daquela mulher. Os filhos de Deus estavam sendo descobertos porque eles manifestavam algum tipo de inclinação para Jesus. Eles se manifestavam, eles queriam se aproximar, eles choravam, eles tocavam, eles criam do fundo da sua alma que aquele homem não era o filho de José, ele era o filho de Davi, enviado por Deus. Existia muito tipo de pecado encoberto, era uma sociedade suja, irmão, que é onde nós vamos entrar na próxima leitura aqui, que aqueles homens que pareciam livres, na verdade, eram escravos do pecado, o desejo, aquilo que domina o seu coração, é aquilo aonde você tem a sua vida, é naquilo que você está preso. Então aqui, Jesus Cristo, muito provavelmente, que aqui são conjecturas, porque a Bíblia não fala, mas a gente vai fazendo análise e fazendo um comparativo, e a gente deduz. Jesus muito provavelmente escreveu o nome de outras mulheres que aqueles homens conheciam muito bem, cada uma delas. E eles não tiveram coragem de atirar a pedra. E foi todo mundo embora, mas tinha um na roda que não tinha envolvimento com nenhuma daquelas mulheres e não tinha pecado nenhum. E ele poderia ter tirado a primeira pedra. Quem era esse homem? Jesus Cristo. E ele veio trazer misericórdia. Jesus Cristo executa aquilo que está escrito em Isaías: misericórdia quero, sacrifício não. Porque esse é o ponto crucial de toda a lei. Misericórdia, sempre em primeiro lugar. Então, irmão, enquanto Jesus Cristo estava sendo perseguido e estes homens queriam condená-lo a todo custo, e ele ali aproveitando cada oportunidade que ele tinha para pregar a palavra, para ensinar aqueles homens, né, o grupo de religiosos, porque, irmão, a religião, o trabalho dela é nos levar a Deus, é nos levar a Jesus. Religião sem Jesus vira homens impiedosos, sem compaixão e sem misericórdia. Seguem leis e regras que muitas vezes eles mesmos não conseguem executar todas, mas são impiedosos com os outros que também não conseguem executar. Então, a religião, irmão, a própria lei de Moisés, tudo isso indicava e nos levava para Jesus Cristo. Nos aponta para Jesus Cristo. E aqui, irmão, a gente vai ver também, eu quis até separar aqui, existem 4 modelos ou formas de operação de Jesus Cristo. 4 modos em que Jesus operava os seus milagres. Para finalizar essa parte da mulher adúltera, depois nós vamos voltar a ler a partir do versículo 12. Nessa parte aqui, irmão, né, eu fazendo os meus estudos, a gente
eu pude notar, existem 4 modos em que Jesus Cristo operou os seus milagres. O primeiro modo deles era quando havia uma necessidade, ou seja, aparece uma necessidade comum. Como assim? Jesus transforma água em vinho. Era uma necessidade comum. Aquilo precisava de uma ação divina que só Jesus poderia fazer. Isso está no Evangelho de João, capítulo 2. Quando Jesus alimenta quase 5.000 pessoas com apenas 2 pães, 5 pães e 2 peixes. Jesus, ele multiplica aquilo porque havia uma necessidade comum. Havia algo entre eles ali que precisava ser feito. E Jesus Cristo, preocupado com o povo, para não voltar para suas casas, que a caminhada era muito longa e aquele povo já estava sem comer o dia todo, Jesus Cristo, então, com o seu poder misericordioso, ele multiplica ali 5 pães e 2 peixes e alimenta 5.000 pessoas. Irmãos, cada pessoa dessa aí, porque eles foram alimentados, põe aí, comeram aí em torno de 500 gramas a 1 quilo, mais ou menos. Então você tem aí, irmão, praticamente de 5 pães e 2 peixes, provavelmente Jesus Cristo fez ali, vamos chutar aí, umas 3 toneladas de comida. O mais é muita, o poder de Deus operando Quem foi o único que fez obras tão estrondosas como essa, irmão? Deus, lá no Egito. Deus fez cair até pão do céu. Estava ali diante deles, irmão, um varão poderosíssimo, com o poder de Deus na mão. E enquanto Jesus Cristo fazia isso, os homens cegos pela religião estavam trabalhando para matá-lo. Percebe o absurdo, irmão? Você vê alguém ali agora fazendo um milagre poderoso desse, e esse milagre não toca seu coração para você se ajoelhar e crer, mas você está pensando em como matá-lo. É óbvio que esses homens, a palavra de Deus não faz efeito algum neles. Eles são mortos. Eles estão mortos porque eles estão movidos por todo tipo de sentimento. Ódio, ira, contenda, menos de temor a Deus. Esses são os filhos das trevas. Que Jesus Cristo disse, você fala, prega, anuncia, mostra, abre a Bíblia, ponto a ponto, vai aqui, vai ali, e a pessoa olha para você com ódio. A palavra não faz efeito no seu coração, ela não entra no seu coração. E aí você tem também Jesus acalmando a tempestade, que era uma necessidade comum. Então tem essa primeira forma que é, quando havia uma necessidade comum, Jesus Cristo opera os seus milagres. Depois é quando a pessoa vai até Jesus, ela procura Jesus Cristo. Tendo ela fé, né? Jesus cura um cego de nascimento, Jesus cura a filha de Jairo, porque Jairo procura Jesus Cristo, né? E Jesus Cristo cura um leproso. O leproso vem até ele, se ajoelha e fala, Senhor, se tu queres, tu pode me limpar. Jesus fala, quero, seja limpo. Então você tem aquele que vai até Jesus, e você tem aquele também quando Jesus vai até a pessoa. Jesus quer operar, Jesus vai para fazer o milagre. E isso aí acontece quando o paralítico do tanque de Betesda, que Jesus Cristo, quando entende que chegou sua hora e que ele já estava pronto para começar o seu ministério, e aí então significa que ele pode começar a atuar e a fazer os milagres, um primeiro milagre que ele faz qual que é? Eu vou até aquele tanque e vou fazer aquele homem andar. Jesus vai lá de propósito, porque Jesus já via aquele homem naquele tanque há muitos e muitos anos, mas ele não podia fazer nada, porque ainda não era chegada a hora dele. A hora de Jesus ainda não é lá, quando ele transforma a água em vinho, ele faz aquilo sem ser a hora, mas ele acaba fazendo. Né? Mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora, mas ele mesmo assim, ele vai e acaba fazendo o milagre. Mas não era o momento dele fazer. Por quê, irmão? Porque antes de vir o Messias, e Jesus Cristo cumpriu todas as profecias, a palavra de Deus dizia que antes do Messias viria o anjo
preparando o seu caminho. E foi a mesma coisa que Gabriel falou para Zacarias. Este menino que vai nascer, ele é o anjo que vai adiante do Filho de Deus. Ou seja, Jesus não poderia atuar enquanto ele não soubesse que veio alguém anunciando ele, que veio preparando o caminho dele. Então, quando João Batista começa a evangelizar, começa a falar, começa a pregar e começa a batizar, Jesus Cristo vai lá, se batiza. Quando ele sai, provavelmente ele pensa, hoje aquele homem lá vai andar. Chegou minha hora, agora eu estou livre e eu posso começar o meu ministério. Jesus Cristo vai direto naquele tanque de Betesda, não pergunta se o homem tem pouca nem muita fé, não pergunta nada. Jesus Cristo só fala assim, né? Você toma sua cama e anda. Mas Senhor, mas não tem quem me pega e me joga lá, anda. Porque Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Né? Porque às vezes o homem podia querer uma esmola, mas ele fala, olha, quando mexe a água, já outro desceu aí. Falou assim, então toma sua cama e anda. E ele manda andar. Cura maravilhosa, irmão. Jesus vai atrás do homem. Jesus vai, eu fico imaginando, porque se fosse eu ia fazer isso. Ele foi marchando, falou assim, hoje esse homem anda, mas nem que seja no tapa. Modo de falar, né, irmão? Né? Jesus chega lá e fala, toma a tua cama e anda. E o homem tomou a cama, imagina os estralos que não deu nas pernas, irmão. Aquele homem começa, as juntas, tudo começa a voltar ao lugar. É a mesma voz que construiu o mundo, que falou, haja luz. É a mesma voz que falou, ajunte-se as porções secas. É a mesma voz que falou, multiplique a terra, né, com animais e erva. Essa voz falou nos ouvidos desse homem, toma tua cama e anda. E o homem teve que levantar, irmão, obedecer à voz do Todo-Poderoso, pegou a cama e saiu andando, irmão. E quando a gente lê aquela passagem bíblica, a gente vê as pessoas confrontando o rapaz. Irmão, olha como eles estão cegos, irmão. Eles sabiam que aquele homem estava coxo, paralítico. Eles viram o homem andando com a cama na mão e eles não se preocuparam em perguntar, rapaz, que milagre foi esse? Que poder foi esse? Quem que você encontrou? Não, irmão, eles estavam presos na religião, falando, hoje tem uma lei lá escrita assim, assado no sábado, você não pode carregar sua cama. Esse é o sinal da cegueira. As pessoas cegas, irmão, não conseguem ver os milagres, não conseguem ver Deus agindo, não conseguem ver a misericórdia de Deus, igualzinho o rei do Egito. O homem está vendo o fogo do céu, o homem está vendo o rio virar sangue, o homem está vendo, e mesmo assim o coração é endurecido, irmão. É endurecido, isso acontece na nossa vida. Com pouca coisa, Deus nos converteu. Deus abriu o teu olho, você creu, você entendeu, hoje você ama Jesus e você segue a Jesus Cristo, e tem outras pessoas que às vezes estão perto de você e já ouviram mais coisas do que você ouviu, já ouviram, já viram, já provaram, viram heresias, viram hereges falando, eles viram, mas eles não entram no coração deles, irmão. Eles não creem, e essas pessoas precisam de muita oração, a gente tem que pedir, Deus, tenha piedade, foi tu quem abriu meu olho, abre o olho deles também, Senhor, tem compaixão, Senhor. E agora aqui que vai entrar, irmão, a parte dos confrontos de Jesus, essas passagens, João, irmão, principalmente essa parte aqui, do capítulo 6, né? Que eu não ia abrir lá no capítulo, mas do capítulo 6 até o capítulo 11, irmão, é embate ferrenho contra Jesus Cristo. O embate, aqueles homens andando atrás dele, tentando acusá-lo, fazendo perguntas, e Jesus Cristo, para nós, irmão, foi muito bom, porque fez com que Jesus fizesse declarações maravilhosas. Jesus Cristo se declarando o Filho de Deus. Ele se declara nessa passagem bíblica aqui, o Cristo e Filho de Deus. A gente vê muita coisa maravilhosa, que é o que a gente vai ver agora na leitura da segunda parte. Então, só para finalizar, a gente tem, quando ele vai até a pessoa, que aí é a cura do paralítico do poço, que eu acabei de falar, a cura de um cego de nascença, que Jesus encontra ele e as pessoas falam, quem foi que pecou, ele ou a família? Nenhum.
nem ele, nem a família. Ele nasceu assim para que a glória de Deus se manifestasse. Olha só Jesus tendo piedade da pessoa para não julgar nele, jogar nele nenhum peso de acusação. Ele cospe no chão, faz lodo, esfrega no olho do homem e fala, agora vai se lavar e você vai ver. Jesus Cristo usa de misericórdia, né? E tem a outra parte também, quando ele está acuado. Quando as pessoas fazem coisas para acuá-lo. E Jesus Cristo, né, em algumas vezes ele faz o seu milagre. Como a cura do homem da mão aleijada, quando ele está pregando na sinagoga e trazem um homem para ele, e ele, para ver se ele vai ter coragem de curar alguém no sábado. E Jesus Cristo chama o homem no meio e fala, o que vocês acham mais fácil? Jesus, ele propõe um desafio nisso. Ele falou, o que vocês acham mais fácil? Dizer a palavra, perdoados são os seus pecados, ou seja, vocês até podem dizer essa frase, é só repetir aí. Perdoados são os teus pecados. Isso é fácil. Ou dizer para ele, estenda a sua mão, seja curado. Vocês entenderam, irmão? Jesus Cristo mostrou com poder, porque Jesus Cristo fala, né? Jesus sabe, eu vou falar agora, perdoados são os teus pecados, esses homens vão se irar. Eles vão falar, quem é este homem que perdoa pecado? Então Jesus, ele faz uma proposta para aqueles homens. O que é mais fácil dizer? Vamos ver se vocês conseguem. Dizer à pessoa, perdoados são os seus pecados, ou dizer para ele, estenda a tua mão e seja curado. E o homem ficou com a mão curada aos olhos de todo mundo que estava ali assistindo, irmão. É como se você trouxesse hoje aqui na internet, numa live ao vivo, pegasse a mão de um homem na frente de todo mundo e falar, o homem tem uma mão mirrada, irmão, que é uma mão pequena, encolhida, ressecada, e ele fala, estenda a tua mão, e você vê ao vivo a mão da pessoa, começa a ficar sã. Foi o que Jesus Cristo fez. E aí? Quem poderia contestá-lo se ele disse aquilo no mesmo momento em que ele manda e a operação do milagre acontece? Então, quando Jesus está acuado, e essa parte também inclui a mulher que foi pega no próprio ato de adultério. Quando Jesus traz a mulher para acuá-lo, para tentar pegá-lo em alguma coisa. Também tem a parte em que eles vão cobrar o imposto de Jesus Cristo. Eles vão cobrar dele, ele fala, Pedro, vai lá, joga um anzol na água e tira lá um peixe e vai ter lá uma moeda, 2 moedas, dá uma por mim e uma por você. Jesus acuado, ele também fez os seus milagres. Então tem essas 4 formas. Agora a gente vai estender a leitura. Eu peço que vocês voltem à Bíblia. Espero que vocês estejam com a Bíblia aberta, irmãos. Tá? E vamos voltar aí no versículo 12. Agora começa o embate, né? A gente imaginava que o quê? Depois disso aqui que Jesus Cristo fez, irmão, com aqueles homens jogando as pedras no chão e indo embora, a gente achou, bom, acabou a briga agora e Jesus Cristo vai voltar a ensinar o povo. Mas eram muitos fariseus, aqueles foram embora e outros que ficaram ali começaram a confrontá-lo, né? E versículo 12 está falando assim. Aqui na minha Bíblia tem um subtítulo que é Jesus, a luz do mundo. Vamos ler. Evangelho 8 de João, versículo 12. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus, tu testifica de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhe, ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, e eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disse-lhe, pois, onde está teu pai? Jesus respondeu,
não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. Estas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo. E ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: eu retiro-me e buscar-me-ei, e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podereis vós vir. Diziam, pois, os judeus: porventura quererá matar-se a si mesmo, pois diz: para onde vou, não podereis vir? Dizia-lhes, aliás, dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque não credes que eu sou. Morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois: quem és tu? Jesus lhes disse: isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isto falo ao mundo. Mas não entenderam que ele lhes falava do Pai. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas estas coisas falo como meu Pai me enviou. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Dizia Jesus, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre em casa. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Eu falo do que vi junto de meu Pai, e vós fazeis o que também vistes junto de vosso pai. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim, homem que vos tem dito a verdade, que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isto. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois: nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai, que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amareis, porque eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Porque não poderdes ouvir a minha palavra? Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vós digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, por que não credes em mim? Por que não me credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus, por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Responderam-lhe, pois, os judeus e disseram-lhe: não dizemos nós bem que és samaritano e que tens demônio? Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honra meu Pai, e vós me desonrais. Eu, porém, não busco a minha glória, há quem a busque e julgue. Em verdade vos digo que, se alguém guardar as minhas palavras, nunca verá a morte. Disseram-lhe, pois, os judeus: agora conhecemos que tem demônio,
morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar as minhas palavras, nunca provará a morte? És tu maior do que nosso pai Abraão, que morreu? E também os profetas morreram? Quem tu fazes tu ser? Jesus respondeu, se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não o conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço e guardo suas palavras. Abraão, vosso pai, exultou ver o meu dia e viu-o e alegrou-se. Disseram-lhe, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos e viste Abraão? Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedra para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Irmão, que embate! Isso para nós é uma glória, principalmente aqui no final, onde Jesus Cristo se declara Deus. Ou seja, é um mistério em que Deus falou, vocês não vão entender isso hoje. Ele falou, só naquele dia. Ele falou, vocês vão entender que eu estou no Pai, o Pai está em mim. Então Jesus mesmo já disse, isso é um mistério que não será revelado hoje. Ou seja, Deus não deixou a revelação para nós entendermos essa conjunção onde ele fala, eu sou Deus, né? Deus está em mim, eu estou no Pai. E aqui, para responder, ele disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Irmão, essa passagem, eu sou, está lá em Êxodo, quando a Moisés pergunta o nome de Abraão, aliás, o nome de Deus, e Deus fala, eu sou. Deus não fala o nome, ele só fala, eu sou. E Jesus Cristo usa a mesma palavra que Deus falou com Abraão. Ou seja, o que isso significa? Ele usou o mesmo nome que Deus fala a Moisés. Jesus fala, eu sou. Este é o meu nome, eu sou. Então, irmão, os homens estiveram de frente com o Deus poderoso. O homem, Deus encarnado em carne e osso, um homem com roupa de gente pobre, humilde e simples, e declarando todas as verdades, né, da vida, e isso não entrava no coração daqueles homens. Agora a gente vai voltar para explanar ponto a ponto de tudo isso aqui. E a pergunta que a gente inicia fazendo, irmão, porque esta leitura, esse embate, irmão, é para a gente refletir nisso e entender de que lado nós estamos nesse embate. Como que você sabe, meu irmão, que você é filho de Deus? Porque estes homens eram o povo escolhido pelo próprio Deus. Eles eram o povo escolhido de Deus. Deus escolheu Abraão e consequentemente, escolheu todos os que saíram de Abraão. Como estes homens verdadeiramente declararam, nós somos filhos de Abraão, nascidos da descendência de Abraão. Mas o discurso que Jesus fazia, irmão, era que eles não entendiam, era que Jesus fala dos filhos espirituais. Os filhos espirituais, os filhos de alma, são aqueles que realmente creem em Deus. E quem crê em Deus, crê no Filho de Deus. Porque Deus colocou sobre ele a sua autoridade. Então, todo aquele que realmente crê em Deus, aquele que ouviu falar em Deus nessa época, né, que Jesus está começando a se revelar, mas antes, no Velho Testamento, aqueles que criam verdadeiramente em Deus eram filhos por fé. E todos esses, quando ouvisse Jesus falar, também iriam crer em Jesus, né? Então, o que nós temos aqui, irmão? A pergunta que nós vamos fazer para a nossa reflexão, para a gente poder entrar e exortar sobre esse embate que está acontecendo aqui. Quem você é, irmão? Você é filho de Deus?
Você sabe se você é um filho de Deus? E isso a gente vai descobrir juntos, irmão. Essa pergunta está sendo feita para mim e para todos nós que aqui estamos, né? Então, para começar, irmão, nós temos aqui Jesus fazendo uma declaração. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus, quando fala eu sou a luz do mundo, irmão, isso significa, isso aqui tem, sabe, teologicamente, irmão, só esse verso ia dar uma meia hora de exortação. Por quê? Porque quando Jesus está falando isso, também ele está declarando que todos estão em trevas. O que significa trevas, irmão? Todos estão condenados, todos estão já julgados, né? Ou seja, condenados à morte. E isso corrobora com outras palavras de Jesus Cristo. Vide Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16, ele fala: ide pregai a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crer já está condenado. Porque o homem já está em condenação e Jesus veio trazer a salvação. Então, todos os homens estão em trevas. E quando Jesus fala, eu sou a luz que veio ao mundo, o que ele quer dizer com isso? Que ele é a esperança do homem para sair das trevas. Tenta imaginar você preso dentro de uma caverna. Você entrou numa caverna para fazer um passeio, de repente tampou o buraco da caverna, teve lá um desabamento e a única saída é você andar mais para dentro para tentar achar alguma outra saída e você vê uma luz, um facho de luz. O que que isso significa? Saída. E o que significa saída? Vida, esperança. É isso que significa Jesus, ele é a esperança, ele é a vida, ele é a luz de todo homem que veio ao mundo. A Luzia Donizete, por favor, fecha o áudio. Eu vou fechar seu áudio. Coitada, fiz até empréstimo. Então, irmão, quando Jesus fala, ele é a luz que veio ao mundo, isso significa que Jesus é a única saída, é a única esperança. Ou seja, não existe outra luz. Significa que não existe outra saída, não existe outra salvação que não for por Jesus Cristo. E aqui cabe outra exortação para uma próxima vez, que é por que Jesus é essa luz? Por que só por ele existe essa salvação? Por que essa salvação está nele e não poderia estar em outro? Tudo isso a palavra de Deus, que as Escrituras explica. Mas seguindo aqui, irmão, a gente vai ver esse confronto. A gente vai ver esse confronto forte em que eles estão fazendo aqui, né? Eles estão confrontando Cristo porque Cristo está ensinando com autoridade. As pessoas estão ouvindo e isso está tirando o privilégio dos fariseus e dos sacerdotes e dos saduceus. Como hoje a gente vê nas religiões, os anciões, esses homens que têm autoridade, eles não suportam que alguém que não tem o título que eles têm, ou que às vezes tem o título, mas é inferior a ele, essa pessoa possa manifestar um tipo de autoridade maior com o povo, ou seja, no ensino, explicando do que eles mesmos têm. Isso é orgulho, isso é o pecado controlando estes homens e carregando cada vez mais para o fundo das trevas. Você está livre, você está andando livre, mas esses homens não percebem que quanto mais eles enrijecem o coração, mais para o fundo das trevas eles estão indo. Mais longe de Deus, mais longe de Cristo. E aqui segue. Disseram-lhe, pois, os fariseus, tu testifica de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu-lhe Jesus e disse, ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde eu vou. Irmão, existia na lei que a pessoa, para se dizer alguma coisa ou ter autoridade em algo, ele deveria ter também ali testemunhas que testificavam sobre o que ele estava dizendo. E Jesus Cristo, irmão, com várias outras passagens, eu peguei para essa exortação só passagens, outras passagens bíblicas que corroboram com o que a gente está lendo agora, só do Evangelho de João, né? Para ficar mais dentro, né, desse confronto, para a gente ver Jesus se referindo a ele mesmo ou dando outros ensinamentos. E para isso, irmão, nesse mesmo capítulo, aliás, nesse mesmo livro de João, no capítulo 5,
no versículo 19, que eu vou trazer para você, Jesus explicando que o testemunho dele e do Pai é verdadeiro e suficiente. No Evangelho de João 5,19 está falando assim: Jesus lhes deu essa resposta: eu digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, mas só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque o Pai faz, o Filho também faz. Jesus Cristo está falando: tudo o que eu faço porque vi com meu Pai. Ou seja, irmão, justiça, amor, misericórdia. Deus, ele manifestou isso muitas vezes na própria história do Velho Testamento. Jesus Cristo viu isso sendo manifesto diversas vezes. Ele estava com o Pai e tudo o que ele faz é repetindo e copiando o Pai, que é o nosso exemplo, irmão. Qual que é a nossa missão como um cristão? Copiar Jesus Cristo. Nós devemos ser cópias de Jesus. Exatamente o que Jesus está dizendo agora. Jesus está nos ensinando: eu faço e falo o que vi o meu Pai falar e fazer. Jesus Cristo está dizendo agora que eu copio o Pai e vocês devem me copiar também. Irmão, é uma regra, nós seguimos Jesus, Jesus segue o Pai, e então nós automaticamente seguimos também o Pai. Jesus nos leva para o Pai. E aqui Jesus Cristo, ele está falando, né, sobre aquilo, o que testifica sobre ele. Separei outra passagem aqui também, que é João capítulo 5, versículo 30, que também tem a ver com isso. Por mim, por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas agradar aquele que me enviou. Olha aqui, irmão, ele fala e faz o que ele ouve e viu para agradar, não ele mesmo, ele faz aquilo para agradar o Pai. Ou seja, o que ele quer dizer? O que eu faço é do agrado do Pai. O que eu faço é o que o Pai, estando aqui, faria. Então Jesus é a expressa representação de Deus entre os homens, ali na frente deles. Esse discurso para nós, irmão, ainda é um pouco mais difícil para a gente entender, mas ele está discursando para homens totalmente estudados da lei. Esses homens entendiam tudo e cada vírgula que Jesus Cristo falava, mas mesmo assim não entrava no coração deles. Não entra, irmão. Isso aí é um mistério, isso aí pertence a Deus. Aquele é que Deus quer abrir o coração para compreender a sua vontade. E nós temos também nesse mesmo capítulo, João 5, ainda no capítulo 5, no versículo 33 e 37, está falando assim: eu tenho um testemunho maior do que o de João, que é quando ele está falando sobre João Batista. A própria obra que o Pai me deu para concluir, eu estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. Ou seja, a obra que eu estou fazendo é a obra de Deus. Eu vim para concluir essa obra e como é que pode dizer? E a execução dessa obra é a prova que o Pai me enviou. Lindo, irmão. Evangelho de João é terrível. E em um capítulo à frente, no capítulo 6, no versículo 29, quando perguntam para ele, então qual é essa obra? Qual é a obra de Deus para que a gente a faça? Ele fala: a obra de Deus é crer naquele que me enviou. E como é isso, irmão? É crendo em Cristo, você está crendo em Deus. Porque o próprio Deus disse: aquele que recebe o meu filho me tem, aquele que não recebe o meu filho não me tem. Essa é a obra de Deus, irmão. Que nós sejamos parecidos com o Filho, porque o Filho é parecido com o Pai. E o primeiro passo disso é: você precisa crer que Jesus é o único e suficiente Salvador para que você seja perdoado, limpe o seu coração, você seja verdadeiramente liberto, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Você sendo verdadeiramente liberto, a partir de então, você começa o processo de começar a se parecer cada vez mais
com Deus ou copiando Jesus Cristo. Você entra num processo, irmão. A cada dia a palavra vai entrando em nós, ela vai limpando a gente, ela vai convertendo nós a cada dia, ela vai trabalhando no nosso coração e a cada dia nós vamos parecendo cada vez mais com Jesus Cristo, até o dia, irmão, em que você vai parecer o máximo que você puder parecer com Ele, irmão, para que então a gente possa então ter um testemunho na terra, aonde o nome de Deus seja glorificado como aquele que opera a obra da salvação. Não nós, a gente fez para ser salvo. Não, Ele fez em nós porque nos amou primeiro. E aqui, irmão, e segue. E Jesus segue aqui. Capítulo 15. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Irmão, aqui ele fala do juízo, e presta atenção que o tempo inteiro Jesus está falando eu e o Pai e eu. Estou no Pai, o Pai está em mim. Eu sou, ou seja, eu sou o Pai. Né? Então, ele faz esse discurso o tempo inteiro. Esse capítulo, para mim, é um dos capítulos mais emblemáticos, onde Jesus está se revelando como o próprio Deus, ou o próprio Filho de Deus, o Messias enviado por Deus. E aqui a gente tem que entender uma coisa, irmão. Jesus está falando, vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Não quer dizer que Jesus não julgue, irmão. Ele está dizendo que eu não vim julgá-los para a morte, porque vocês já estão condenados. É isso que ele está querendo dizer. Mas Jesus é juiz, Jesus julga sim. E a gente já vai ler outras passagens bíblicas para a gente entender isso. Mas quando Jesus está falando, vocês julgais segundo a carne e eu a ninguém julgo, é aquela mesma parte que eu acabei de falar, que está lá em Marcos, ele fala, aquele que não crê já está condenado. Eu não vim condenar vocês, ele fala, vocês já estão condenados. Mas Jesus Cristo é juiz, ele julga, porque nesse mesmo capítulo aqui, ó, o verso à frente, ele fala, esse verdadeiramente julgo, ou seja, e aí ele já entra falando, eu não vou julgar vocês de qualquer maneira, eu julgo vocês segundo a reta justiça, segundo aquilo que é correto, ou seja, Jesus Cristo, ele está dizendo aqui que ele julga, mas segundo o juízo de Deus, e se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que está em mim. E para isso, irmão, a gente tem que ir nesse mesmo capítulo aqui, ó, que a gente está lendo, no versículo 26, que são versículos um pouco mais à frente, né? Só para a gente entender sobre esse juízo de Jesus Cristo. No versículo 26 está falando assim, tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês. Vocês estão entendendo? Jesus, ele é juiz, ele pode julgar porque ele sabe e conhece a vontade do Pai. Ou seja, ele está apto a julgar porque ele sabe qual é a vontade do Pai. Né? Ele não veio nos condenar, irmão, porque nós já estamos condenados. Ele veio nos salvar. Jesus Cristo veio nos tirar debaixo da condenação. Então Jesus Cristo diz no versículo 26, tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança e digo ao mundo aquilo o que dele eu ouvi. Em João, um capítulo anterior, versículo 7, capítulo 7, no versículo 24, Jesus diz, não julgai segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Ele não só julga, mas como ele também está nos ensinando que o juízo que você fizer seja justo. Julgue segundo a vontade e a palavra de Deus. E se você for justo, você sabe que se você só pode falar e julgar aquilo em que você mesmo está enquadrado. Naquilo em que você... Aí entra a parte de tira a primeira trave do teu olho. Ou seja, creia primeiramente. Seja curado, seja sarado. E então você pode se levantar e falar, aquele que não crê não será salvo. Você só pode fazer esse discurso se primeiramente você crer. Se primeiramente você se colocar aos pés de Cristo. Se primeiramente você provar a misericórdia e o perdão de Deus.
Porque João Batista só saiu para pregar porque ele estava de acordo com o que ele pregava, porque ele cria no que ele estava pregando. Assim foi Paulo, Pedro, João, né? E todos os demais. Primeiramente creia, irmão, depois anuncie. Primeiramente creia, obedeça, se converta e depois chame as pessoas ao arrependimento. É sobre isso o que essa passagem está falando. Tá? E para finalizar essa parte, no Evangelho também de João, no capítulo 5, no versículo 30, Jesus diz: por mim mesmo nada posso fazer, eu julgo apenas conforme ouço. Ele julga, irmão. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Porque nessa mesma passagem bíblica, nós vamos ver Jesus Cristo julgando esses homens. Vocês não são filhos de Deus, vocês são filhos do diabo, e vocês querem satisfazer a vontade de vosso pai. O diabo, porque ele peca desde o princípio, e vocês estão mortos em vossos pecados. E aqui segue Jesus Cristo falando mais. Vós julgais, segundo, aliás, versículo 17. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Disseram-lhe, pois: onde está teu Pai? Jesus respondeu: não me conheceis a mim, nem ao Pai. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis ao Pai. Essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, ensinando no templo, e ninguém o prendeu, porque ainda não era chegada a sua hora. Irmão, aqui nessa parte, Jesus está explicando quem ele é. Aqui Jesus começa a se revelar, né? Vamos ler, ó. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: eu retiro-me e buscar-me-eis, e morrereis em vossos pecados. Para onde eu vou, não podeis vós vir. Ou seja, quando Jesus fala, vocês vão morrer em vossos pecados, ele também está dizendo, vocês não vão crer em mim. Vocês estão mortos em vossos pecados. Ou seja, irmão, para a lei, dentro da lei, né, aqueles homens supostamente dentro da lei não tinham mais pecado, porque eles estavam fazendo os sacrifícios que a lei mandava fazer. Mas o que Jesus está querendo dizer aqui é: se você não tem fé, se você não crê em mim, você ainda está morto. Porque existe um pecado que a lei não pode remover. Esse é o pecado original, é o pecado de Adão e Eva. Quando Adão e Eva cometem o pecado, ele lança esse pecado mortal sobre todo o ser humano. Todos aqueles que são nascidos de pai e mãe, aonde vem de origem de Adão e Eva, você está morto, irmão. Você está separado de Deus, e aí é onde entra aquela passagem bíblica de Romanos 3, esqueci o verso que fala, né? E todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos estão fora, todos estão separados de Deus. Tá? E aqui, irmão, quando Jesus Cristo ele começa a se revelar, ele começa a apontar para os judeus que estão ali, né, que precisam dele, vocês precisam crer em mim. Ali vai se acendendo cada vez mais a fúria e a ira daqueles homens, porque quanto mais eles tentam rejeitar Jesus, mais Jesus mostra que aqueles homens são dependentes dele, que aquelas pessoas precisam dele, que essas pessoas estão mortas e carentes da misericórdia de Deus, né? Versículo 22, diziam, pois, os judeus, porventura quererá matar-se a si mesmo, pois diz, para onde eu vou, não podeis vir? Aqui, irmão, eles insinuam, porque eles não estão entendendo o que Jesus está falando, mas ele insinua que Jesus vai se suicidar, que é um pecado. Eles insinuam que Jesus vai se suicidar, mas na verdade Jesus está lendo os olhos daqueles homens. Jesus está lendo que aqueles homens estão tomados de um ódio e de uma ira muito grande. E Jesus, na verdade, quando fala isso, ele está declarando e chamando estes homens antecipadamente de assassinos. Vocês vão me matar. E tem uma parte aqui na frente onde ele fala, quando levantar-me, então Jesus prevê até a forma da morte, porque até aqui ninguém sabe como ele vai morrer. Mas como Jesus, ele tem sobre ele ali, né, o dom, as virtudes de Deus,
ele prevendo o futuro, ele fala, quando levantar-me, que Jesus então mostra, ele sabe que será morto, pendurado numa cruz, ele fala, então vocês vão crer em mim. Obviamente, ele não fala de todos. Ali na hora, no ato da morte dele, inclusive, existem relatos ali no Evangelho de João, aonde alguém, quando Jesus morre, alguém fala ali embaixo, verdadeiramente esse homem era filho de Deus, cumprindo o que Jesus Cristo disse. Tá? Então segue aqui a palavra, dizendo, pois, aos judeus, porventura, aliás, versículo 23, e dizia-lhes, vós sois de baixo, ou seja, irmão, ele diz do mundo, olha aqui, vós sois de baixo, eu sou de cima, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Jesus Cristo então aqui está falando, vocês são daqui, por isso vocês não creem em mim, eu não sou daqui, eu sou de cima. De cima, alegoricamente ele aponta para o céu. Por isso vos disse, que morrereis em vossos pecados, porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Aqui então, Jesus Cristo começa a ensinar por que eles vão morrer nos seus pecados. Jesus está querendo dizer o que, irmão? As pessoas são escravas do pecado. O que significa isso, irmão? Entenda uma coisa. Nós estamos presos na vontade e no desejo do seu coração. As pessoas buscam, lutam, trabalham e adoram coisas que o coração determina. Observa, irmão, que existe até frases no mundo em que fala, busque o sonho do seu coração, vive o que o seu coração diz. Ou seja, irmão, está dentro do sentimento íntimo do homem a vida desse homem. A vida é aquilo que você busca e é aquilo que você persegue. E quando esses homens, ainda que exteriormente pareçam ser homens de Deus, mas na verdade, sem conversão, ele ainda ama o mundo, ele ama os prazeres dessa vida, você está morto e escravo do pecado. E a libertação, qual que é, irmão? A libertação é quando você crê em Jesus Cristo, porque todo cristão genuíno, e só um cristão genuíno vai entender o que eu vou falar agora, quando você crê que Jesus realmente é Deus, é o seu Salvador, você passa a amá-lo. Quando você passa a amá-lo, é o sinal de que neste momento Jesus Cristo tomou o lugar principal dentro do seu coração. Jesus Cristo agora é a sua vida, você agora vai viver para Ele, você não vai viver mais pelo amor e pelos desejos dessa vida. Quantos de nós aqui não deixou de fazer tanta coisa? Às vezes a gente sacrifica um dinheirinho que a gente tem para fazer algo que você sabe que vai agradar a Deus. E é isso que significa, irmão, quando Jesus fala, vocês não me amam, é porque eu não entro no coração de vocês, vocês estão escravos do pecado, porque lá dentro do coração, irmão, só existe dois tipos de morada, ou você coloca os seus desejos, que é o pecado, ali governando sua vida, ou você renuncia a tudo isso e coloca Cristo no centro do seu coração. E isso tem várias outras palavras que corroboram com isso. Tá? Eles não compreendiam a natureza da escravidão. Eles não compreendiam. No versículo 36 dessa passagem bíblica aqui, eles falam assim, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Quando Jesus fala, quando eu te libertar, isso significa, irmão, como que isso acontece? É quando Jesus se revela e você crer nele de verdade. Quando você crer nele, você está sendo liberto dos seus desejos, você está sendo liberto do pecado. Você vai pecar ainda, irmão, porque a gente ainda tem essa como é que fala? Essa natureza pecaminosa, mas entende uma coisa, você jamais vai amar o pecado. Você, ao contrário, você vai... Sempre que você fizer algo errado, você vai se entristecer, você vai buscar a Deus, você vai pedir perdão e misericórdia, porque o seu coração só se alegra a partir de hoje com Cristo. Você só sente prazer em Cristo, a sua vida é para Deus, você entregou ela para Deus. Nós vamos tropeçar e capotar e cair e vamos levantar, ou seja, esse levantar é eu te amo, Deus, tem perdão, eu caí ali, pequei, eu fiz aquela coisa errada, tem misericórdia. Isso só faz o arrependido verdadeiro, aquele que Cristo governa a sua própria vida.
E em João, também no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 3, no versículo 18, Jesus ele fala assim: quem nele crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado por não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, todas as pessoas já estão condenadas, só serão libertos aqueles que realmente crer no Filho de Deus. E por fim, irmão, para a gente entender o que é realmente ser liberto, quando você é liberto, você ganha segurança, você crê de fato que você está salvo, não por causa das suas obras, mas porque você crê que foi Jesus quem te salvou, foi Jesus quem morreu em seu lugar na cruz. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Jesus ele está falando assim: eu asseguro vocês, quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Isso significa, irmão, quando você crê, você já está salvo. Significa que você já passou para a vida. Cristo vive em você. Sabe o que é a vida eterna, irmão? A vida eterna é Jesus. Se Jesus está em você, você já está com Ele em vida eterna. A morte só vai ser uma transição, só vai ser uma passagem. É na morte onde você será transformado para verdadeiramente agora, não mais por fé, mas verdadeiramente como você é, estar com Cristo. Irmão, nós não estamos mais condenados. E isso é o que Jesus Cristo fala: eu venci. Ou seja, quando Jesus vence, irmão, todo aquele que crer nele vence também. Não nós, mas Cristo venceu por nós. Então, você, meu irmão, presta atenção. Nós somos escravos daquilo o que nós amamos. Nós somos escravos daquilo que está no centro do seu coração. Por isso é impossível agradar a Deus se você não amar a Jesus Cristo. E essas passagens e todas essas exortações que são feitas aqui são para te mostrar, são para te revelar a Cristo. É para te mostrar que Cristo é tudo. Entrega a sua vida na mão dele. Você não vai passar falta nem necessidade. Porque Jesus Cristo também nos ama e ele vai nos conduzir e vai nos ajudar. Nós somos escravos daquilo que nós amamos, irmãos. Aquele que ama Cristo, você está preso nele, então você passa a viver para ele. Se você não ama Cristo, mas Cristo é só um homem que tem um nome na Bíblia, é um personagem da Bíblia, mas você é um religioso, você continua morto, irmão. Você está longe de Deus, você ainda está morto. E todos aqueles que amam Cristo, irmão, a religião não tem mais domínio sobre você. Você está submisso a Deus e à vontade de Deus. Você pode pertencer a alguma religião e estar ali para adorar a Deus e fazer, mas a religião não é mais o fator propulsor, aquilo que comanda a sua vida. Você vai estar ali enquanto ela for fiel a Deus, enquanto aquele lugar que você está for temente a palavra de Deus, enquanto aquele lugar colocar Cristo no centro e no ponto principal dentro daquele culto, porque quando perder, você sai daquele lugar provando que é Cristo o centro da minha vida. Então, a pergunta que nós fizemos aqui, irmão, né? Você sabe se você é um filho de Deus? Como que você faz para saber se você é um filho de Deus? Segundo tudo isso que nós falamos aqui, tem muito mais para falar, irmão. É muita coisa aqui. E eu peço que vocês leiam depois em casa essa passagem bíblica. Mas Jesus Cristo disse: aqueles que amam a Deus, eles vão me amar também. Eles vão guardar as minhas palavras. Se você guarda as minhas palavras, ainda que você não lembra, irmão, mas você está lutando para guardar as palavras de Jesus. Você está lutando para compreender a vontade de Deus. Esse é o sinal de que a palavra de Deus está em você e você o ama. Jesus Cristo disse, Jesus respondeu e disse-lhes: guarda isso no seu coração, irmão. Se alguém me ama, guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará também, e viremos para ele e faremos nele morada. Jesus Cristo está falando isso. Se você guarda a minha palavra, ou seja, o que é guardar a palavra? É quando você teme a Deus, você quer agradar a Deus, você se esforça para agradar a Deus. O próprio Jesus Cristo disse: então eu e o meu Pai também te amaremos, e viremos em você, e faremos dentro de você morada. E no verso seguinte,
que está lá em João 14. Jesus segue falando: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Ou seja, tudo o que eu vos falei até agora não são minhas palavras, são palavras do Pai que me enviou. Eu vim trazer esta mensagem para vocês. E hoje, irmão, nós estamos lendo e exortando as palavras de Jesus Cristo, porque é nessas palavras que está a vida eterna, irmão. Se as palavras de Jesus Cristo fizerem efeito em nossa vida, irmão, se a gente se conduzir em nossa vida segundo os preceitos da vontade de Deus, irmão, é um sinal: Deus está em você, Deus te ama, você ama a Deus, você está salvo e não há mais condenação sobre a sua vida. E não importa, irmão, né, do tipo de pecado que muitas das vezes a gente comparece aqui, né? Ah, mas eu fiz isso. Não me importa, irmão. O importa é que a palavra de Deus te alcançou. Jesus Cristo te fez entender o evangelho. Só os filhos de Deus entenderão o evangelho, irmão. Está aqui, ó, estes homens estudados, esses homens que não tinham pecado, que não eram fornicários, como eles mesmos falaram aqui. Alguns eram, outros não eram, né? E estes homens aqui estavam ouvindo o próprio Jesus Cristo falar, mesmo assim a palavra de Jesus não entrava em seus corações. E eles estavam nos seus pecados. E Jesus Cristo falou: vocês vão morrer nos seus pecados, porque a minha palavra não entra em você, a minha palavra não penetra no seu coração, vocês não creem em mim, vocês não me amam, vocês não acreditam que eu sou o enviado de Deus, o Messias. E não há salvação, irmão, sem confissão de que Jesus Cristo é o Salvador, é o enviado de Deus. Aquele cego de Jericó, irmão, que nem estava acompanhando Jesus, ele gritou uma coisa, e não foi o pedido de misericórdia que chamou a atenção de Jesus, foi a profecia que o cego mencionou. O cego disse: Jesus, filho de Davi. Jesus era filho de José. Para os carnais que estavam lá, não é esse o filho de José? E os seus irmãos não estão entre nós? Como ele diz, né, sobre um tal pai. Mas o cego menciona uma profecia: Jesus, filho de Davi. O homem creu. Nessa frase, ele está querendo dizer: eu sei que você é o enviado de Deus, eu sei que você é o Messias, porque está escrito lá em Malaquias que ele virá da linhagem de Davi, aquele que há de remir Israel. Então, quando o cego fala Jesus, filho de Davi, ele está confessando que Jesus Cristo é o Messias, irmão. Aqueles que são de Deus, irmão, vão ouvir as palavras de Jesus Cristo. E nós, eu e você, irmão, se você creu, a nossa missão agora é levar essa mensagem, é levar a palavra de Jesus Cristo. E aqueles que são de Deus, você não imagina, você não sabe quem é, nem eu sei, ninguém sabe, somente Deus, irmão. A gente não sabe, pode ser um cego, pode ser um coxo, pode ser alguém com cara de bravo, pode ser alguém com cara de manso, pode ser alguém que seja quase nu, não importa, irmão. Anuncie o evangelho. Aqueles que são de Deus, as palavras de Deus entrarão em seu coração, irmão. E a nossa missão é levar essa mensagem, anunciar a todos o que a gente conseguir alcançar, irmão. Essa é a nossa missão, depois que nós compreendemos a mensagem do evangelho. E eu peço que todos vocês leiam, irmão, esta passagem bíblica. Se você tiver tempo para poder ler, irmão, lê desde o capítulo 5, irmão. Desde o capítulo 5 e esse embate vai até mais ou menos o capítulo 11, que é a parte da ressurreição de Lázaro. Ali foi a gota final. Quando Jesus ressuscita Lázaro, presta atenção, irmão, os homens estão vendo Jesus de pé, de frente de uma sepultura. Imagina você agora, irmão, com um grupo de religiosos da igreja que você frequentou. Vocês estão dentro de um cemitério agora, existe uma sepultura lá. E de repente tem alguém ali dizendo: eu sou enviado de Deus, Deus é o meu pai, ele me mandou para salvá-los. E agora ele fala assim: remova a tampa dessa sepultura. E de repente alguém vai lá e remove a tampa, e uma pessoa morta de 4 dias, que já estava fedendo, levanta da sepultura, irmão. O que a gente deveria fazer nesse momento, irmão? Era, no mínimo, parar tudo e falar: vamos prestar atenção nesse homem a partir de agora. Meu Deus, olha o que ele fez. Meu Deus do céu, é impossível. Isso só pode ser de Deus.
e só pode ser enviado de Deus. E esse homem manifestou tantos milagres, mas sabe o que aqueles homens religiosos fizeram? Leia lá no capítulo 11, no finalzinho, quando termina o capítulo, lá fala que aqueles homens se ajuntaram para planejar a morte de Jesus Cristo. Eles acabaram de ver uma obra maravilhosa, um milagre grande e terrível, e mesmo assim não entra no coração daqueles que não são de Deus, irmão. Então a nossa missão é falar, é anunciar a vontade e a mensagem de Deus, irmão. E não se espanta, porque às vezes você fala, tem que entrar. Não vai entrar, irmão. Vai entrar naqueles que pertencem a Deus. Ou entra agora, pode ser que entra um dia ou mais para frente, não importa, irmão. Mas quem opera o milagre é Deus, irmão. A gente só anuncia, a gente fala, mas a Bíblia fala, é o Espírito Santo quem vai convencer o homem do pecado e da justiça. Esse papel é do Espírito Santo de Deus. E o nosso é falar, é anunciar, irmão. Vão ficar nervosos, vão ficar irritados. Alguns vão ficar nervosos e vão falar mal, mas alguns desses ainda vão ser alcançados. E outros, meus irmãos, não adianta, irmão. Pode ser às vezes até um parente seu. Se Deus não quer, não vai, irmão. Não adianta, não vai. Fique em paz. Curta a vida agora com Ele. Se é filho, abrace, ame. Se é pai, abrace, ame. Faça o seu papel, um bom papel de cristão. O cristão tem que ser o melhor pai. O cristão tem que ser o melhor filho. O cristão tem que ser o melhor empregado. O cristão tem sempre que ser o melhor patrão. Você tem que ser sempre o melhor, porque você é a imagem de Deus nessa terra, irmão. Faça tudo com respeito, com ordem e com justiça de Deus, irmão. E Deus vai operar em quem tem que operar. Aqueles que são de Deus, irmão, serão libertos. São palavras de Jesus Cristo. Aqueles que o Pai me deu, esses vão me receber. Esses vão ouvir a minha voz. E a minha voz e a minha palavra vai entrar nele. Se não é de Deus, não adianta, irmão. Ele pode ver o milagre agora. Ele pode ver o morto levantado da sepultura. Ele vai chamar você de todo tipo de nome, porque aquilo vai contra o ídolo do coração dele. Aquilo está indo contra o que ele criou como um Deus. Ele quer ir a Deus, mas ele quer ir através do seu ídolo. Ele já rejeitou Cristo. Cristo é o caminho, irmão. É a verdade e a vida. E não há outro caminho para chegar a Deus se não for através do seu Filho. Essa é a mensagem de Deus para hoje. Deus abençoe a todos. Eu volto aqui para... Amém. 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 Glória. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai nosso que está nos céus, é no nome amado de Jesus Cristo, teu Filho, que nós, Senhor, nesta noite te agradecemos mais uma vez por tudo. Pedimos, Senhor, perdão pelos nossos pecados cometidos na tua presença. Senhor, queremos